representantes fracassados. Quando falo em representantes, não vamos voltar a questão para o sistema político local, mas vamos voltar a atenção para o cenário mundial administrativo, vamos voltar a atenção para o cenário mundial da religiosidade, uma equiparação, uma certa balança entre a questão humana e a questão espiritual. Isso porque em todos os tempos, especialmente no contexto atual, a humanidade geme de dor, de sofrimento, dada tantos ataques a tantas coisas que as pessoas têm passado. Então, somos regidos pelo pecado, somos manipulados, somos inclinados a viver no pecado. E piorando a história, ainda somos articulados, somos seguidos por pessoas que jogam esse jugo, que são fracos e acabam por afracar a nossa vida. Volto a dizer, eu menciono a questão dos falsos pastores. Quando falo em pastores, não é somente a igreja evangélica neotestamentária, mas todas as dimensões de religiões. Eu vou usar aqui o termo pastor para quem lidera um grupo espiritual, que seja do espiritismo, da umbanda, que seja das mais diversas religiões. Pastor, aqui eu vou chamar de líder, porque se eu for dizer o nome das lideranças, certamente falta de ética e de respeito. Quando ele diz pastor, vamos colocar para todo mundo. Hoje todo mundo quer ser pastor. Então, vamos começar no livro de Provérbios, um grande versículo que diz, Provérbios 29:2: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. O interessante desse versículo, estou tratando aqui das duas esferas, da esfera natural, biológica que nós vivemos e da esfera espiritual. E a Bíblia enfática, é explícita quando diz que quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Observe que faz muitos e muitos anos em que o Espírito Santo passou essa mensagem, mas parece que são palavras escritas agora. Interessante, quando os justos governam, vem à mente Romanos 3:10, que é claro quando a Bíblia diz, não há um justo sequer. Se formos ler os versículos que seguem, diz, não há quem faça o bem. Então, se não há justo, fica a desejar. Até o Espírito Santo mencionava o justo, poderia haver algum justo, o povo se alegra. Vamos ver que teremos uma série de sofrimento, que seja dentro da igreja, que seja fora da igreja, porque hoje o que nós vemos são homens inspirados por Satanás, tomados pelas doutrinas infernais, dioturnamente ensinando palavras, ensinando o evangelho que não é de Cristo, que não veio de Jesus Cristo. E a semana passada eu estava no culto de ceia e eu presto muita atenção nos detalhes. As mulheres, elas observam muito as roupas, isso está na natureza dela, ninguém tira. Elas são assim, ela olha a roupa, o jeito, o cabelo. É mulherice, é uma coisa natural e bonita. Só que os homens têm outro padrão de observação. E eu fico com as coisas espirituais. E naquele culto eu olhava detalhadamente para cada Bíblia. A mudança que tem nos contextos, a mudança que tem dos autores bíblicos.
Não digo com arrogância, não digo com usura, mas a igreja que frequenta atualmente para cercar a ceia, não de pessoas financeiramente bem sucedidas, pobre lá sou eu. E eu via todo tipo de Bíblia de capa, Bíblia da mulher, Bíblia da renovação, Bíblia do homem, Bíblia do diaconato, Bíblia de todos os tipos. Então, hoje nós estamos vivendo esse evangelho da diversidade, em que não está produzindo qualidade. Tem a facilidade da tradução, dizer tudo pode, tudo é lícito. Esquece a parte de mim, mas nem tudo me convém. Daí porque estamos vivendo um tempo de lideranças fracas. A prova é que desde os princípios da igreja, desde o começo, não vou nem por enquanto para o Antigo Testamento, é que nós estamos indo de mal a pior. Não existe uma consonância, uma harmonia com as coisas de Deus. Sempre somos dissonantes, contrários. E se fôssemos fazer uma orquestra, seriam muitas notas fora do lugar, seríamos desafinados, desentoados. Estaríamos fora do ritmo, fora da cadência espiritual de Deus. Porque simplesmente todas as esferas da nossa sociedade, especialmente o âmbito espiritual, hoje encontra-se maculado com doutrinas demoníacas, com evangelho de facilidade, com promoções humanas. Agora eu questiono a você, vamos um pouco agora para o ambiente que vivemos, porque temos um espírito, temos alma, mas também temos um corpo. No nosso âmbito material, você está feliz, está satisfeito com seu salário, dá para manter sua família? A saúde pública, como é que está? Você tem o seu plano de saúde, o seu plano atinge as suas metas, as suas necessidades? Se eu viesse aqui para o meu município, eu diria a falta d'água. Vinha aquelas questões administrativas, desagradáveis, arrogantes, ingerenciamento público. Agora, o mais importante, essas são as coisas que nos dá bem-estar, que nos faz viver. O mais importante, você está satisfeito com a sua igreja, com a sua fé, com a sua salvação? Você, quando presta culto a Deus no seu lugar, você escuta falar de Cristo ou de coisas que não levam a Cristo? Você tem prazer em levantar a mão, em glorificar? Ou sente-se cansativo olhando para o relógio, pedindo a Deus a hora de ir para casa, porque discurso, pregações cansativas, vazias, não prende cristão, não transforma cristão. Nós, a igreja do Senhor, os cristãos, em todas as esferas, dimensões, que seja cristão evangélico ou não, deveríamos ser melhor, deveríamos ter um mundo melhor, mas o que nós vemos hoje, um Brasil extremamente cristão. Se chegar no presídio e dizer, você é o quê? Ah, eu sou de tal religião. Lá dentro tinha até pastores. Mas são pessoas que, quando voltam para a sociedade, não teve transformação, porque o sistema judicial é falho, está falido. Mas o sistema de Deus, ele transforma as pessoas. Então, o principal problema é que estamos abandonando a Deus, estamos esquecendo o primeiro amor para seguir voz de homens. Homens que manipulam o nosso sistema, homem que manipula a nossa nação, o nosso estado, a nossa casa. Homens que manipulam a nossa fé. E nós estamos deixando acontecer. Porque quando nós chegamos, não digo as lideranças evangélicas cristãs, mas as demais fora do evangelho, quando nós chegamos na vida dessas pessoas, é o caos, é uma destruição, é uma família incompatível, muitas vezes filho na droga, filha na prostituição, muitas vezes infidelidade conjugal,
muitas vezes pancadaria nas mulheres, violência doméstica, sem falar que no nosso município, onde o índice de estupro, o índice de incesto é grande, incesto familiar que faz sexo com o próprio familiar, mãe, filho, pai, filha. Nós temos visto isso. Então existe algo errado. E tudo acontece da cabeça para o corpo. A cabeça é que manipula tudo. Quando a nossa cabeça, a nossa liderança religiosa, a nossa liderança administrativa vai bem, a Bíblia diz que o povo se alegra. Mas quando é ruim, é perversa, é pervertida. Pervertida aqui, não vamos levar a sexualidade, não. A droga, a bebida, a contenda. Isso aí é perversão. Estamos abandonando a Deus para adorar seres humanos, para seguir ensinamento, porque fulano é importante, fulano pode fazer isso por minha pessoa de mulher. Não pode. Quem faz tudo em nossa vida é Deus. Eles são apenas elementos, meras ferramentas da mão de Deus para nos abençoar. Agora, quando a nossa cidade compreender isso, teremos um mundo melhor. Não faz muito tempo que peguei um sermão parecido com esse. Ele ia lá no Antigo Testamento, onde os homens diziam: não, nós não queremos Deus, não. Nós queremos agora uma pessoa, um homem, para tomar conta da gente como as outras nações. Vou ler um versículo para você lembrar. Samuel 1:8. E o Senhor então lhe respondeu em seguida: atende, pois, Samuel, a tudo o que esse povo pede, porquanto não é a ti que rejeitam, mas a minha pessoa, porque não desejaram mais que eu reine sobre eles. Palavras de Deus. Bíblia não é difícil. Evangelho não é impossível, mas tem restrições. O mundo não compreende a Bíblia porque não tem unidade com Deus. Quando o homem é regido por Deus, ainda que esteja na pobreza, ainda que esteja se ultimando no UTI, ele sente prazer, ele sente alegria, porque as coisas para nós seres humanos são eternas, que é apenas um período efêmero, passageiro e insignificante, é apenas um aprendizado, um moldado na nossa personalidade. Mas as pessoas são influenciadas pelas lideranças fracassadas. Digo lideranças fracassadas porque observe que nós estamos indo de mal a pior, volto a dizer. Vou falar quem são essas lideranças. As pessoas são influenciadas pelo filme que assiste, o autor principal, pelo livro que lê, por uma praga que entrou no nosso meio aí chamado coaching. Aqueles papagaios, aqueles papafigo, que não estudaram psicologia, não fizeram nenhum curso técnico na psicoanálise, vive cheio de problema, vive arrasado, rejeitado, aí fica na frente: levanta a mão, diga que eu estou feliz, diga a tristeza que vai embora. Ora, se o psicólogo, se o psiquiatra, se o neurologista, que tem preparação, que tem medicação, que quem tem coadjuvantes para auxiliar as pessoas, sente dificuldade, imagina alguém que é cheio de problema, que nunca estudou nada. Eu digo isso, eu fiz a formação de coach, tudo que vem na psicologia pastoral eu faço, eu estudo, eu pago o preço. Fiz para conhecer como fiz as demais metodologias do Espírito Santo, da heresiologia, da apologética da vida. Tudo aquilo é furado, então fica um papagaio, um papangu de novena lá na frente levantando a mão, e o povo todo balançando, daqui a pouco o pessoal volta a mesma tristeza. São tendenciosos a seguir um famoso.
um artista, né, independente do filme, artista de teatro, ou do futebol e tal, eu ando, corta o cabelo, fala feito aquela pessoa, mas não querem seguir a liderança de Deus, não querem seguir ao Senhor. O pecador deixa de ser regido por Deus para ser manipulado por outro ser humano fraco, réis mortais. E toda vez que o homem quer botar a mão, toda vez que o homem que não muda a si mesmo, só Jesus é que muda, quer mudar o outro, é prejuízo para a humanidade. É prejuízo para as famílias. É desgraça para a sociedade. Vamos lembrar a história. No dia 10 de novembro de 1939, houve a grande invasão ali da Polônia, a Alemanha entra na Polônia. Diz que o início da Segunda Guerra Mundial. A própria história não tem nada mais mentiroso do que a história humana. Você que é estudante, que é formado em história, sabe disso. Cada um que bota o seu pincel, cada um que faça a sua pintura. A mesma história disse, não. Foi no dia 7 de setembro de 1937, com o sino japonês ali, aquele incidente na ponte de Marco Polo, incidente ali, Japão, China, envolvendo aquele povo. Uns dizem que foi outros que foi outro. Mas o que eu quero dizer, independente de ter sido em setembro de 39 ou em junho de 37, ali naquele cenário de destruição, surgiu um homem chamado Adolf Hitler. Aproveitou o momento, frustrado porque não vendia suas pinturas, grande pintor, mas não foi aceito. Conheço pessoas que cantam, que tocam, que escrevem, e não chegou o momento de ser reconhecido. Então Adolf Hitler, frustrado, deprimido porque foi execrado, foi rejeitado, disse que ia criar a raça ariana, a geração ariana, homens e mulheres altos, cabelo claro, olhos claros. Aí estava fora do grupo os judeus, os negros, os doentes, os baixinhos latino-americanos, os gays, os que tinha sido, tivesse a doença que fosse, ele mandava matar. Só os inteligentes, os grandes, os cientistas, os músicos, os artistas é que tinham direito a viver. Resultado, Segunda Guerra Mundial, destruição para o mundo. Porque quando a liderança humana, que seja política ou religiosa, quer assumir o lugar de Deus, quer ser boa, quer ser reconhecida, quer ser lembrada sem Deus ter mandado, é prejuízo para a sociedade e para o reino dos céus. É que fosse falar da galeria do horror, Benito Mussolini na Itália, Saddam Hussein no Iraque, Fidel Castro em Cuba, Joseph Stalin, o grande comunista soviético. E existem tantos, se fosse citar, passaria o tempo, todos querendo ser reformuladores, todos querendo mandar, criar o mundo segundo a sua vontade. E ora, quem criou o mundo foi Deus, quem faz o homem é Deus, que seja perfeito, que seja aleijado, que seja bonito aos olhos humanos, que seja feio. Todos querendo ser superiores. Tenha cuidado com os arrogantes, tenha cuidado com os que querem ser bom, tenha cuidado com os que querem mandar na sua vida, muitas vezes porque te dá um empreguinho de salário mínimo. E a gente está desempregado, aceita. Mas você não tem que ficar submisso, não. Tenha cuidado com aqueles e com aquelas que tem nome de pastor, que anda com roupa de pastor, mas não tem nada do reino dos céus. O meu compromisso é com Deus e com sua alma, por isso é que estou falando dessas coisas. Não estou destratando, não estou desrespeitando, mas olhe direitinho. Falei o nome dos grandes ditadores, falei o nome daquelas pessoas, já morto não vai dar problema, que querem tomar o lugar de Deus.
Mas quando um fraco se apoia no outro fraco, a tendência é os dois caírem. É os dois caírem, se desmantelar. Porque somos administrados por líderes fracos, governadores arrogantes, totalmente limitados às questões humanas, que não têm compromisso com o reino de Deus. Estou falando do cenário mundial. Estou falando dos grandes centros mundiais. E como a gente está no mundo, aqui começa lá em Brasília, termina aqui em Alagoa Nova. Somente por um pequeno detalhe, uma pequena coisa. Sabe o que é? Nenhum deles coloca Deus em primeiro lugar. E se eles não colocam Deus em primeiro lugar, você também não vai colocar. Você não tem cacife, você não tem poder, você não tem influência para isso, porque é subordinado. Mas você vai estar escravizado até o momento que você quiser. Você pode hoje gritar o seu bravo da vitória. Não é o grito do Ipiranga, não. De forma alguma, é o seu grito da vitória, dizendo só o Senhor é Deus. Vai continuar vivendo, vai continuar servindo, mas não tem que se dobrar as coisas do mundo, não tem que se dobrar aquilo que é idolatria. Salmo 33, 12, para ver se tem fundamento o que eu estou falando. Vamos ver o que diz. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vou voltar à indagação. Hoje eu vou além das fronteiras internacionais. A última vez eu disse, qual das cidades brasileiras, isso há 5 meses atrás, qual das cidades brasileiras que tem Deus como padroeiro? O padroeiro aqui é Deus. Qual das igrejas evangélicas que tem só o nome Deus? Não, são nomes humanos, regências humanas. A igreja de Deus, dos últimos dias, igreja daquela minha mesma Assembleia de Deus, a minha igreja, bota um temperozinho humano. Sabe por que isso acontece? Sim, a última vez eu perguntei qual a cidade brasileira. Agora vem o desafio, eu não encontrei, eu não faço pergunta antes de pesquisar. Qual a cidade do mundo que tem como padroeiro, como defensor Deus? Nem Israel, a cidade do Deus vivo. Tem lá o anjo que guarda Israel, Miguel Arcanjo. Vai lá na teologia, vai lá na história bíblica, vai lá na antropologia, Miguel Arcanjo, o anjo defensor de Israel. A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe por que isso? Porque somos como paralíticos, tentando ganhar uma maratona. O que é uma maratona? É um percurso de 42.195 quilômetros. 42 mil, vai em Campinas, volta, tem que ir lá de novo. Está completada 27. É? Daí de volta, já dá, um ida e volta, é uma maratona, né? 42 quilômetros, 193 metros. Somos como paralítico querendo ganhar uma maratona, não saímos do lugar. Somos como cego de nascença. Cego de nascença nunca viu a luz, não sabe o que é uma coisa, é um sofrimento. E você chegar para uma pessoa dessa e dizer,
Olha, o verde é assim, o vermelho é desse. As folhas são verdes, o sangue é vermelho. Ele não vai compreender. Não estou usando como pejorativo, de uma maneira depressiva, de forma alguma. Estou mostrando as limitações humanas. Se você disser para o cego, a cor do céu é azul com as nuvens brancas, ele não vai compreender. Assim é um homem liderado por outro homem. É inútil. É pobre espiritual. É miserável. É nu espiritual. Aí a palavra de Deus diz, vou terminar. Lucas 17:10, disse Jesus: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas fizemos o nosso dever. Observe, a gente produzindo, trabalhando, adorando. Isso aqui são as pessoas de Deus. Recebe o nome de servo inútil, né? Só fez o que era para ser feito. Ontem eu passei o dia todo empregando na missão. Fiz o meu dever, não fiz mais do que o meu dever. E a Bíblia diz servo inútil. E quem não fez nada fica em qual colocação? Medite sobre isso, viu? Líderes fracassados em todas as esferas da sociedade, espiritual e material, produzindo pessoas fracassadas diante de Deus. A igreja é o que o pastor é. As pessoas são o que a sua liderança é. Que seja no esporte, no lazer e nas mais diversas esferas da nossa vida. Então vamos pedir a Deus para que provoque um grande avivamento, provoque uma mudança, digo melhor, se revela às pessoas. Não é só dizer, eu sou de Deus, eu tenho o Senhor, eu vou para o culto, eu vou para a missa, não tem forma alguma. Isso aí não faz cristão. Quem faz cristão, Malaquias 3,18. Uma vez vereis a diferença do que serve a Deus para o que não serve. É tanto que, se tiver qualquer movimento no mundo, qualquer festa, e chegar o crente e dizer, tu não é crente, o que é que tu está fazendo aqui? Baixa, tá todo mundo dançando numa festa, e o crente inventar de dançar, eu vou dançar aqui. Oxe, tu é crente porque tu está dançando. É porque tem uma diferença. A Bíblia diz, uma vez vereis a diferença. Então as pessoas que fazem a diferença espiritual são pessoas sobreviventes, pessoas de Cristo. E quem não tem Cristo é um fracassado. Daí porque precisa beber, precisa jogar, precisa fumar, precisa arranjar uma namorada, um namorado fora do casamento, para suprir a dor, o vazio existencial. Por esse vazio ele só pode ser preenchido com Deus. O vazio que existe no coração do homem é o lugar que é preenchido por Deus. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.